A palavra de Deus diz assim, Marcos 12, 41 ao 44. Jesus ele chega com os discípulos e conta uma parábola. Ele fala assim, do 41, né? Sentado diante de uma caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositaram grandes quantidades. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E quando chamando os discípulos, Jesus disse: em verdade vos digo, que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os outros ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento, tudo o que ela tinha para viver. Cara, nessa parábola, Jesus ele estava ali observando a caixa de ofertas. A caixa de ofertas, ela funcionava da seguinte forma: ela era de metal, e por ser de metal, dependendo do tamanho e do peso da moeda que depositava, fazia um barulho. Então o pessoal, eles estavam num culto ali e eles chegavam com o seu saquinho de dinheiro lotado e depositavam aquelas moedas mais valiosas, mais pesadas, e fazia tal. E aí todo mundo saía e ouvia esse barulho, as pessoas ouviam ali. Mas chegou uma viúva pobre. Por que pobre? Porque as vestes dela devia aparentar isso, né? Devia estar com uma cara suja. E ali ela estava com roupa de viúva, né? Por isso que eles identificaram. E ela colocou 2 moedinhas, as moedinhas mais baratas que tinha na época, equivalente a menos que 2 centavos praticamente. E aí Jesus, observando ali, ele chama os discípulos e fala assim: olha, observe, ela deu mais do que todos os outros. Jesus ele não estava falando de dinheiro. Ele não estava falando de dinheiro. Aquela viúva, ela, óbvio, não tinha marido. E naquela época, cara, se hoje a gente depois de muitos anos e muitos anos, a gente desenvolveu isso, imagina antigamente como era o preconceito e as mulheres dependiam dos maridos. Então ela perdeu tudo que ela tinha. E tudo que ela tinha era 2 moedas. E aí ela pega e deposita e entrega ali a Deus. É como se tudo que ela tinha para viver, é como se ela pegasse a vida dela e falasse: tudo que eu tenho para viver é teu. Tudo que eu tenho para viver é teu. Tudo que eu tenho para ver. Como que ela... Acho que ela nem pensou como ela ia comer no dia seguinte, cara. Ela pegou e entregou. E o que Jesus estava falando era sobre isso, sobre entrega. Sobre entrega. Sabe por quê? Eu quero te falar uma coisa. Jesus ele não morreu numa cruz e ressuscitou para ter um dia da sua semana. Jesus fez tudo isso porque Ele quer viver a vida sua com Ele. Ele quer viver com você todos os dias, tudo. Ele não quer seu dinheiro, Ele não quer seus bens, Ele quer o seu coração, velho. Ele quer todo o seu coração. Não adianta dar um pouquinho, não adianta dar um pouquinho do seu tempo, um pouquinho da sua semana. Jesus ele morreu não para aparecer. Jesus não morreu para ser famoso. Jesus morreu para ser seu amigo, cara. Jesus morreu para ser seu amigo. Ele não queria fama, ele não queria dinheiro, ele não queria status, ele queria ser seu amigo, e era isso tudo. Por isso que não adianta a gente dar pouco, por isso não adianta a gente dar algo superficial, porque como você vai ser amigo de uma pessoa sem entregar tudo? Não tem como eu ser amigo do David sem entregar todo o meu coração a ele, sem entregar minha confiança, sem entregar os meus segredos, os meus sonhos, os meus anseios. Não tem como. Quando Jesus observa aquela situação, ele fala assim: é assim, é por isso que eu vou morrer por vocês. Depois de 3 dias,
Depois de 3 dias, Jesus foi para a cruz. Depois de 3 dias daquela situação. É como se ele falasse: é por isso que vai valer a pena. É para ter amizade com viúvas como essas que não tem ninguém. Deus, ele está no meio do pobre, mas no quebrantado de espírito. E é tudo que ele pede. Tudo que ele pede. Ele não pede o nosso dinheiro, ele não pede a nossa vida assim. Ai, nossa, mas eu vou deixar de viver a minha vida. Não. Jesus, ele quer compartilhar com você a sua vida. Ele quer viver os teus sonhos contigo. Jesus, ele quer ver você se formando. Jesus, ele quer ver você viajando. Ele quer ver você vivendo todos os teus sonhos, mas ao teu lado, porque um amigo não se deixa, o amigo não se esquece, o amigo não se deixa para conversar somente um dia da semana, o amigo você não deixa um dia específico para ele e pare só isso. Quando Jesus fala que não nos chama mais de servos, mas de amigos, é porque um servo, ele, por mais que ele entrega as coisas ali para o seu senhor, mas ainda assim é uma função dele. É como um contrato trabalhista. Mas o amigo não faz contrato, porque não tem valor para colocar no contrato, cara. Não tem especificação, não tem regra. Até aqui eu vou, até ali eu vou. Não tem nada disso. A amizade não tem limite. Jesus morreu para não ter limite entre nosso acesso. É isso que ele estava falando. É isso que ele estava falando. Que ia valer a pena enquanto ele fosse nosso amigo. Cara, que nós não venhamos entregar pouco para aquele que deu tudo. Para aquele que deu tudo. Jesus, nós não merecemos aquilo que tu fez. Mas Jesus quer saber de uma coisa. A maior honra da minha vida e das nossas vidas é poder acordar e te chamar de amigo. Não te chamar como o Deus dos meus pais. Não te chamar como um Senhor que eu tenho medo. Mas olhar para o Senhor e te dizer que te amo por aquilo que tu és. Por isso, Pai, que a nossa oferta, ainda que seja pouco, mas que seja entregue tudo aquilo que nós temos, Pai. Pois o Senhor não esperava isso da viúva. O Senhor não esperava, mas ela se entregou. Pai, que nós possamos entregar tudo que somos, tudo que temos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus.